Então vamos lá, Luciana, conta pra gente, quando você chegou na Rema, como que o Mateus era? Lá no começo, lá, assim, na primeira vez que você foi lá, o que o Mateus tinha? Não, você é jovem, adolescente. Você Shalom, igreja. Tô morrendo de vergonha. Não, esquenta não, nós estamos te ajudando aqui, vamos então, lá. vou resumir que é uma história um pouquinho longa, né? Quando nós viemos para Rema, o Mateus, ele é diagnosticado, né, com uma doença rara, com as iniciais GLIUD, é uma doença crônica pulmonar, que grosseiramente falando para a igreja entender, são uns caroços, uns tumores que dá no pulmão. Não é maligno, não é câncer, mas aonde dá esses tumores, dá fibrose, necrosa o pulmão e não ventila mais. E pela medicina, o Mateus é diagnosticado com essa doença, e essa doença, ela continua proliferando, continua dando, né? E ele toma medicações uma vez por mês para tentar neutralizar essa doença. E chegou a fazer 2 sessões de quimioterapia. Ele fez em abril, durante um mês, e fez agora no mês de outubro. Mas quando nós viemos para a Rema, o Mateus, ele era um menino que ele ficava extremamente cansado, ele tinha dificuldade de subir escada. Ele chegou num tempo da vida que ele tinha dificuldade até para escovar os dentes, tudo ele ficava cansado devido à doença, né? E o Mateus, ele tinha muita dificuldade de pegar peso também, ele não ganhava peso. Ele perdia facilmente, tinha várias internações, o tempo mudava de sol para chuva, o Mateus ficava doente, de chuva para sol, o Mateus ficava doente. Era um mês quase todos com vários médicos, várias consultas durante o mês. As minhas folgas geralmente era sempre para consulta e uma vida bem cansativa. E depois o Mateus se movimentando no Ministério Rema, eu vejo que ele foi adotado, né, por algumas pessoas, pela liderança, né, pelo apóstolo, o Gabi, o João também que nos encontra, né, eu vi que eles adotaram o Mateus de uma forma assim muito especial. E o Mateus começou a caminhar, chegou a ir até para Monte, né, Mateus? Foi para Monte com os meninos do Avodá. E nesse processo todo, o Mateus, Deus foi curando o Mateus de pouco a pouco. O cansaço foi se indo embora. Ele não podia pegar sereno e ele ia para Avodá, chegava em casa às 11 horas da noite, meia-noite. No começo eu ficava muito preocupada, irmãos, porque só Deus sabia o que eu passava com ele, né? Em casa, e o Mateus ficava muito doente também. Só que depois, com o processo, eu fui vendo cura pela vida do Mateus. A medicina nas consultas, a médica ficava abismada em ver o Mateus. Perguntava, geralmente, quem conhece o hospital infantil, lá em cima são poucas vagas. Na verdade, só tem 3 vagas para carro, né? E em cima é morro e embaixo é morro. Geralmente, quando eu chegava lá com ele, já não tinha vaga lá em cima, eu estacionava lá embaixo. E eu sempre deixava ele lá em cima, descia com o carro e subia andando. E depois ele já estava tão bem que ele descia comigo e subia o morro andando. E a médica, ele falava para a médica não acreditava, porque pelos exames dele, isso é impossível pela medicina. E as médicas antes falavam para ele assim, Mateus, se você reza, continua rezando que está dando certo. Ele falou assim, não, doutora, eu oro. E hoje, as médicas, para a glória de Deus, perguntam, a primeira coisa que pergunta o Mateus na consulta, Mateus, e a igreja? E o pastor Gabi? Lá, o hospital infantil, todo mundo conhece o pastor Gabi. Tá famoso, conhece o João, conhece o apóstolo Marcos, e agora famosíssimo pelo pastor Dinho. No mês passado, queridos, para resumir tudo, Mateus ainda faz o tratamento, mas pela medicina, pelos exames dele, pela tomografia, e eu tenho prova de tudo, eu tenho foto de raio-x, eu tenho laudo de tomografia, e pela medicina, era impossível o Mateus estar de pé hoje, normal, pela medicina era para ele estar respirando de ajuda de oxigênio, era para ele dormir com oxigênio. Mateus ia ser encaminhado para uma fila de transplante de pulmão, nós teríamos que ir para São Paulo, e ele fez o último exame agora, que teve uma melhora, que ele saiu da fila, ele não vai mais precisar de fazer transplante de pulmão, para a glória de Deus. Graças a Deus. E a medicina não consegue entender que milagre é esse, mas nós falamos para ele toda vez, né, Mateus, que é o poder de Deus. E para finalizar o testemunho, mês passado, ele começou a fazer químio de novo, e ele ficou um pouco irritado, porque ele não queria, achava que Deus já tinha curado por completo, né?
mas o nosso apóstolo nos fez entender que ele já é curado. É um processo que nós temos que passar, mas amém, Deus está passando junto conosco. E no mês passado, na oração de 5 da manhã, eu falei que o Mateus tinha dificuldade de ganhar peso, e realmente tinha. Quando nós viemos para a Rema, o Mateus não saía dos 27 quilos. Depois o Mateus estacionou nos 30 quilos. E na oração 5 da manhã, o pastor Dinho lançou uma palavra sobre a vida dele. E ele falou bem assim, vai chegar aos 31. Não minto, o Mateus estava com 31 e o pastor Dinho lançou a palavra falando que ia chegar aos 32. E na mesma semana, o Mateus teve 2 consultas. Na primeira consulta da semana, o Mateus já estava com 32 quilos. Depois de quase 1 ano no 31. E depois, na mesma semana, acho que numa sexta-feira, na mesma semana, o Mateus pesou de novo e estava com 33 quilos. A médica pediu para tirar a roupa dele, pesou ele só de cueca, porque ela não acreditou que ele ganhou 2 quilos na mesma semana. Para a glória de Deus. E a última pesagem, né, foi 33 quilos. E eu creio que é só vitória sobre a vida dele, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.